Olá! A discussão sobre bioética e religião tem se tornado cada vez mais ampla e complexa. São muitas as possibilidades de reflexão sobre o tema. São várias as áreas envolvidas neste diálogo que busca balizar pensamentos e condutas. Para falar sobre bioética e religião, o Religare recebe o doutor em Teologia Moral e professor do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, Márcio Fabre dos Anjos. Como vai, Márcio? Tudo bem? Prazer, muito obrigado, Flávio, pelo convite. Olha, é uma alegria recebê-lo aqui para falar sobre esse tema. Você que é um grande especialista nessa área, numa referência. A gente fica muito feliz de receber você aqui. Muito obrigado. Você tem sugestões de temas para o Religare? Então ligue para o nosso canal interativo. O número é 31, que é o código de Belo Horizonte, 3209-0122, ou acesse o site tvhorizonte.com.br/Religare e deixe lá a sua mensagem. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode acompanhar informações sobre o nosso mestrado na página pucminas.br/ppgcr. Márcio, para a gente dizer para o nosso telespectador do que nós estamos falando, o que é mesmo essa reflexão que leva o nome de bioética? Perfeito. A bioética, ela, em primeiro lugar, surge como uma preocupação mundial sobre as perspectivas de vida diante dos avanços, especialmente tecnológicos, os desdobramentos das nossas formas de interagir com o ambiente, de tal forma que surgem daí interrogações como que nós podemos nos projetar, desenvolvendo nossa capacidade de pensar e, sobretudo, de agir e, ao mesmo tempo, preservar a vida que está ao nosso redor e, principalmente, a nossa própria vida nesse conjunto, nesse ambiente. Daí a palavra bios, que é vida, e a ética da vida. Esse é o contexto básico e fundamental. Sim. A partir daí, a bioética tomou conotações um pouco diferentes. Quais seriam essas conotações? Então, duas grandes conotações, Flávio. A primeira é que vem de um grupo que pensa a bioética numa área de pesquisas e de relações de serviço de saúde, especialmente numa linha que vem depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com os desmandos do nazismo, genocídio, aquela forma muito exploradora do ser humano para pesquisas e daí por diante. Então, daí adveio uma ética nas relações de serviço de saúde e de pesquisas envolvendo seres humanos. Esta se desenvolveu, foi uma primeira grande fase da bioética e que leva, então, a gente a pensar nas relações éticas entre profissionais de saúde e de pesquisa. Então, hospitais, e da onde vem também essas questões que às vezes chamam a atenção e que rotulam a bioética, como, por exemplo, clonagem, uso de células-tronco embrionárias, reprodução... Acaba reduzindo a bioética a essa discussão. Circunscreve, circunscreve e se entende que bioética seja só para isso. Sim. Agora, a América Latina contribuiu muito para colocar e desenvolver uma outra linha que é potteriana, Potter, Van Helsing Potter. Ele coloca a bioética como uma ponte para o futuro e em um sentido de aprofundamento e depois num sentido global. E num pedido muito grande da interdisciplinariedade, os diferentes saberes contribuindo para que a vida possa ser preservada. A América Latina desenvolveu muito, o Brasil teve uma participação muito grande e é reconhecido também nos meios bioéticos que a teologia da libertação ajudou muito a bioética a se desenvolver nesse sentido, percebendo a relação que tem a preservação da vida e as estruturas sociais e de como a chegada ao hospital, que são os serviços de saúde, é um longo caminho, onde tem a pobreza, tem a insalubridade, tem as causas da doença e daí por diante. E depois se descobre um grande ethos, ou seja, um grande ambiente que pode não ser propício à vida. Sim. Exatamente porque são valores que não defendem realmente a vida. Sim. Então, por um lado, a abordagem
interdisciplinar. Por outro lado, também essas várias instâncias envolvidas no debate, instância política, econômica, ecológica, científica, do ponto de vista da exigência da interdisciplinaridade, quais são os campos que participam do debate bioético? Olha, atualmente, no desenvolvimento da bioética, nessa segunda percepção, nós temos duas formas de perceber. Uma é de como entender os desafios da vida, e aí então todas as linhas de saber são importantes, porque nós temos linhas de saber que interpretam os fenômenos. Então, quando nós olhamos, por exemplo, questões de meio ambiente, as transformações físico-químicas do nosso ambiente, nós precisamos de pessoas que lidam com a físico-química. Então, só para dar um exemplo, não é? Quando passamos para outras questões, como reações de grupos sociais, na sociologia, quando procuramos nos entender como pessoas humanas, a psicologia, a antropologia, então todos os saberes podem contribuir. Essa é uma linha. Existe uma outra linha que então são os profissionais que prestam os serviços sociais. Então hoje a bioética ela se coloca como uma exigência do repensar ético em todas as profissões. Então dessa forma a gente vem de algum modo enfrentar pelo viés da ética aquela fragmentação dos saberes que a modernidade, de certa forma, instaurou. Né? Então, a bioética entra também, assim, trazendo uma contribuição para que a gente possa ter, na ética, uma preocupação comum em todos os saberes. Então, esse é um ponto que a forma multidisciplinar, que acaba sendo transdisciplinar também, ou seja, que a gente acabe se ajudando entre os saberes, as várias percepções, para que o dever ser da nossa vida ele possa decorrer de uma conjugação dos saberes humanos. Sim. Em alguns momentos da história, ao menos da história do Ocidente que nós conhecemos, algumas disciplinas foram se arvorando, né? Bom, eu sou a disciplina mais importante, eu sou a rainha das ciências, etc. Mas agora nós estamos caminhando para a bioética e numa perspectiva de integração de todos os saberes. Sem falar que no meio do caminho nós passamos por essa fragmentação que você sinalizou. Essa fragmentação, essa subordinação, pensando que uns saberes... Porque hoje também nós temos um outro problema. Se, por exemplo, em tempos teocráticos se dizia que o sumo saber é o teológico e a própria filosofia é um serviço, hoje, de repente, a gente faz uma inversão e coloca o sumo saber como saber tecnológico. Então, o que não for tecnologia ou tecnociência não é saber. Então, esse também é um outro dogma que precisa ser criticado. E a bioética, então, vem realmente trazer essa contribuição, convocando todas as áreas do saber para um esforço multidisciplinar. Sim. Passando das áreas do saber para as áreas da organização do todo social, né? Política, economia, né, ciência. Como é que esses atores, né, essas áreas também, elas participam do debate bioético? Então, são consideradas no debate? Né? Este é um esforço que a bioética vem fazendo e vem conquistando. Naturalmente, isso não se faz por um toque de mágica, não é? Mas por um convencimento racional, mostrando que a razão instrumental, então a razão técnica, ela é insuficiente para defender a vida. Se nós trabalharmos só com a razão instrumental, nós estamos literalmente perdidos. E as grandes guerras vieram demonstrar isso. E não só a Segunda Grande Guerra Mundial. Se nós olharmos, por exemplo, os conflitos no Oriente Médio e as últimas guerras, ou a Guerra do Golfo Pérsico, por exemplo, né? Ali nós podemos ver como a tecnologia veio com tudo. Quer dizer, é uma razão monolinguística. A monolinguagem da tecnologia, ela é ameaçadora para a vida. Nós precisamos ter outras formas e outros saberes que possam humanizar. Essa palavra tem sido muito utilizada, humanizar as nossas formas de atuação no mundo. Sim, não só para a destruição da vida, você deu, né, esse exemplo da tecnologia usada para a destruição,
Mas também os limites da tecnologia usados para esticar, às vezes, a vida. Perfeito. Né, E aí, então, isso se repassa em todas as situações de vida e em todas as experiências vitais do humano e do seu ambiente. Sim. Isto que é o grande alargamento que a bioética dá para as suas interrogações. Ela não olha só o humano isoladamente, mas olha o humano e o seu ambiente, não é? O seu ambiente humano e o seu ambiente... Sim. Se tem evitado a palavra meio ambiente como se fosse a metade. Nós integramos o grande ambiente. Né? Sim. No segundo bloco, eu gostaria de conversar um pouco mais sobre a relação religião e bioética. Qual é a contribuição específica, né, do imaginário religioso, das concepções religiosas, das teologias, né, ao debate na bioética? Mas eu vou chamar um intervalo agora. Perfeitamente. Bioética e religião é o tema do Religário de hoje. Eu converso com Márcio Fábio dos Anjos, ele é professor do Centro Universitário São Camilo, de São Paulo. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta conversando hoje com o professor Márcio Fábio dos Anjos. O Religário aborda hoje o tema bioética e religião. Para saber mais sobre este tema e sobre o Religário, visite o nosso blog, que está na página do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. O link para o blog está em pucminas.br/ppgcr. Nós falamos um pouco do que trata a bioética, da perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar da abordagem, né? Talvez a gente pudesse explicar melhor para o nosso telespectador o que é esse debate, né, interdisciplinar, transdisciplinar no campo da bioética de maneira mais assim, sucinta, né? O que significa isso? O desafio de nós nos colocarmos de forma produtiva e defensiva da vida não pode ser olhado só sobre um ângulo, sobre apenas uma percepção. É preciso ter várias percepções. Nós não abrangemos a realidade, que é complexa, com uma visão simples. Realidades complexas exigem uma percepção multifacetária, de vários ângulos, de várias faces. Caso contrário, nós temos uma percepção equivocada. Esta é unilateral. Né? Então, esta é a necessidade de nós termos, então, uma conjugação de saberes e um esforço comum para podermos projetar a vida com dignidade e com viabilidade. Nesse debate, qual que é a contribuição da perspectiva religiosa? Isso. Então, a religião, ela entra, em primeiro lugar, com uma análise que o saber analítico sobre a religião faz. Então, aí tem uma coisa interessante. Ou seja, que a religião, isso é uma tese que eu pessoalmente defendo, mas que outros teóricos também da religião já colocaram, Mircea Eliade e Rudolf Otto, entre outros, só para as pessoas que estão afeitas ao mundo universitário possam se ligar. É de que a religião, ela tem um aspecto que é anterior às suas institucionalizações, ou seja, antes de religiões específicas. E o saber científico, ele não se opõe à crença, mas a crença precede o saber. Essa é uma tese muito interessante, ou seja, Santo Agostinho, já no rastro de Platão, colocou a crença precede a ciência. E isso nós podemos ver com as crianças, o nosso nascimento, nós vamos acreditando. Depois, então, a ciência vem criticar o saber. E aí vai ver se o que eu acreditei realmente é assim. Daí as perguntas da criança para os pais, por quê? Por quê? Aí, então, entra o momento científico. O momento científico, consolidando saberes, ele gera novas crenças, que depois têm que ser novamente criticadas. Então, para que esse processo que eu estou falando inicialmente? É que o esforço nosso é de mostrar que a participação da religião e das crenças é uma condição humana.
comum a todos nós. E que os cientistas também têm crenças, correto? Porque eles não podem trabalhar sempre com uma razão comprovada. Eles acreditam que alguém já comprovou, correto? E daí vão para frente. Ou que aquilo pode desaguar em Isto, em então, algo, quer dizer, esse é uma pátria comum que nós temos que ter. A partir daí, então, entram as religiões com as suas crenças sistematizadas, sistemas de culto, de símbolo e assim por diante. Então, esse sistema essa percepção, então, da religião colocada desse modo, traz duas coisas. De que a religião tem um lugar na nossa vida humana, na nossa condição humana, e que as religiões específicas têm sempre que manter um espaço de autocrítica. Ou seja, de que as ciências possam contribuir para a sua autocrítica e a sua renovação e da fundamentação das suas crenças. Correto? Sim. Isso, então, é extremamente importante. Bom, isto colocado, aí nós podemos dizer que as religiões, de modo geral, elas trabalham e contribuem especificamente com grandes sentidos, com grandes significados, em primeiro lugar, que orientam a vida, o seu conjunto de vida. Tem uma expressão muito bonita de Hans Küng, que ela dizendo que as religiões são uma grande pátria comum que nós temos de grandes anseios. Uma expressão muito bonita. Não é? Então, nesse sentido, as religiões podem contribuir para a bioética exatamente elaborando de forma, eu retomo isto, de forma crítica e autocrítica, os valores que possam guiar a nossa vida de forma construtiva para o bem comum das pessoas. Desse debate, se joga muita luz, não é, no não que instituições religiosas às vezes apresentam, né, para o próprio, às vezes para o desenvolvimento da ciência. Não é? O que é o sim? Não é? Qual que é o outro lado não é, das religiões para todo esse debate? Então, eu acho, Flávio, que a questão das religiões, elas podem ser vistas em duas grandes dimensões. Uma dimensão que é exatamente aquela ampla, de grandes sentidos e significados, a vida no seu contexto de transcendência, a vida, os grandes valores que regem a interação entre as pessoas, o lugar da compaixão, o lugar da misericórdia, do amor, o lugar da solidariedade. Esses são grandes valores. As grandes perguntas sobre a dignidade do ser, a respeitabilidade que nós temos, como que as religiões podem contribuir para isso. E aí depois, então, nós podemos descer a questões mais tópicas e aonde, então, as religiões têm, muitas vezes, já um estudo ou uma crença ou uma disciplina ou uma norma específica sobre determinado comportamento. Então, aí a questão dos comportamentos é que às vezes dá um pouco de um conflito, não é? Sim, mas a perspectiva que preside é a perspectiva de um diálogo. A perspectiva de diálogo. Eu sempre digo o seguinte, que a relação bioética e religiões é de que as religiões podem contribuir muito para a bioética, mas a bioética pode contribuir muito para as religiões também. Ou seja, ela vai ensinar as religiões a abrir mão da sua arrogância, da sua presunção de saber tudo, se colocar numa posição de diálogo com mais humildade, poder entender as razões do outro, aonde que estão os pontos e os valores em questão, porque isso faz com que as religiões revisitem, olhem as razões das suas normas, se as suas normas são realmente sustentáveis diante de novas percepções, novos enfoques, novas faces do problema em questão. Então, isto significa que a bioética ajuda também as religiões a se postarem diferentemente. Sim. Agora, como você fala, quando um grupo religioso se firma e se fixa e se torna incapaz de dizer das razões que sustentam a sua norma, aí se complica. Ou seja, ele se torna fundamentalista. E o fundamentalismo hoje é complicado, não é?
Sim. Agora, um ponto no início da nossa conversa aqui hoje foi da contribuição específica da teologia da libertação ao debate sobre bioética, né? Nós aprendemos que, com a teologia da libertação, a observar a vida onde ela está mais ameaçada. Isso. Né? Onde é que a vida está mais ameaçada e, portanto, onde que nós deveríamos prestar mais atenção nos dias atuais? Então, a contribuição que veio da teologia da libertação, ela está colocada especialmente em dois, naturalmente estou pensando dois pontos importantes. Um primeiro é a percepção das macroestruturas, das grandes, da organização mais ampla em que a vida se coloca como ameaçada. Então, hoje se fala muito de um ethos social, um ethos ambiental favorável ou adverso à vida. Isso a teologia da libertação pensou dessa forma. Pensou especialmente com uma matriz sociocrítica, ela entrou por esse lado. Não é? Agora, a outra grande contribuição da teologia da libertação foi trazer para a bioética a percepção do outro. Então, no fundo, aquilo que depois Levinas se aproveita muito de Levinas, de que a ética começa com a consciência que se tem do outro. E a consciência que se tem do outro, pela teologia da libertação, é o clamor da necessidade, a dor do outro, o sofrimento do outro. Esse é o ponto de partida para o qual nós, então, voltamos para a nossa organização, refazê-la, porque há quem sofre nessa forma com que nós estamos vivendo. Então, isso tem uma força muito grande para a bioética se guiar por um conceito do outro. Tanto que uma das coisas fortes com que a bioética começou foi por autonomia. Então, pela autonomia, o respeito à autonomia do outro. E a América Latina vem e diz, olha, autonomia, mas vulnerabilidade. O vulnerável, aquela pessoa que pode ser lesada. Então, essa percepção que veio de uma forma muito rica. Sim. Eu penso que esses dados são importantes porque, na verdade, quando a bioética fica reduzida a perguntas tópicas que são muito importantes, células-tronco, depois reprodução assistida, essas questões de clonagem, no fundo, são todas questões muito respeitáveis. Mas, olhando a bioética de forma mais abrangente, a gente vê que ela envolve, primeiro, grandes perguntas que nós temos para a vida. Como que nós queremos projetar a vida com dignidade em meio a tantos recursos que nós temos de trabalhá-la. Né? E depois, como que nós podemos ir de encontro a pessoas concretas diante dos seus problemas tópicos e particulares. Muito obrigado, Márcio, por sua participação aqui no Religare. Obrigado também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Deixo um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião.